Olá, meus amores do primeiro ano. Vamos lá? Vamos para a nossa revisão, para a nossa conversa, nosso bate-papo sobre geografia. Muito bem. Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre blocos econômicos, lembram? Falou sobre NAFTA, Mercosul, ALCA, enfim, alguns blocos econômicos. E a gente viu a importância deles e a organização desses blocos econômicos. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, a inserção do Brasil na economia mundial. Para falar disso, para falar de como o Brasil, ao longo de sua história, vai entrando e participando dessa economia mundial, a gente primeiro vai falar um pouco sobre a busca pelo Brasil de se organizar internamente, primeiramente. Então, vê o textinho aí, ó. Para muitos autores, as conquistas e a colonização territorial a partir do século XVI, ela pode ser considerada como um empreendimento capitalista, pois o objetivo de tudo isso aí, dessas conquistas, era a obtenção de lucro, não é? A gente sabe que Portugal se lança à frente, Espanha se lança à frente, esses dois países têm a aptidão natural para o mar, né? Principalmente Portugal desenvolve uma tecnologia náutica que até então não tinha, né? A gente não tinha visto aí as naus, as caravelas, e os caras começam a se desenvolver e saem para o mar, né? E essa época ficou conhecida como aquelas grandes navegações. Tem um mapinha aqui embaixo, né? Acho que dá para a gente ver aqui, ó. Espanha, Portugal, né? Europa, e essa galera começa a circunnavegar a África para chegar na Índia. Essa era a grande sacada, a grande intenção. Claro que aos poucos é que eles vão descobrindo esses caminhos aí. Por quê? Eles queriam uma rota diferente da rota que ia por terra. A galera saía aqui, Gênova, Veneza, caminhava isso aqui, ó, Índia, para chegar na Palestina, para chegar na Índia e chegar na China, caramba, por terra, por caravanas. E aí, nessas grandes navegações, o mar, o Atlântico, passa a ser a grande avenida dessa galera, dessa turma aí. O que é que a gente pode falar mais? O que vai fazer com que essa turma saia também é a ideia da esfericidade da Terra, né? Essas ideias começam a fazer muito mais parte da mente dessa turma. Você já tem Copérnico, tem Galileu Galilei, que vai dizer que a Terra é esférica. Ora, se ela é esférica, o cara vai pensar o seguinte: eu vou mais para o oeste se eu sair daqui. Se ele saísse daqui em linha reta, né, a ideia é que ele fizesse a volta e aparecesse aqui na Índia, tá? Só que os caras já tinham uma certa noção, claro, já existiam narrativas aí, lendas de terras a oeste, aqui, ó. Então a galera começa a circunnavegar a África, e aí a gente acaba entrando um pouquinho em história, né? Mas alguns vão bem para o oeste. Então tem Cabral, né, Colombo, Américo Vespúcio, essa galera toda aí vai bater nas Américas. Mas voltando para as grandes navegações, eu queria falar uma coisa que é interessante, porque olhando para o Atlântico, esse mar, esse oceano era considerado um mar tenebroso, perigos inimagináveis. Então esse mar tenebroso era cercado de muitas lendas e não era fácil, né, enfrentar. Primeiro, aquela primeira ideia mais antiga de que a Terra era plana e que no fim do horizonte, né, haveria um precipício. Tá aqui a galera, ó. Existem algumas pinturas da época, né, para retratar todo isso do imaginário popular dessa turma aí. Então, ó, vê bem, naviozinho caindo aqui,
né? Não tinha como voltar. Outra lenda, né? De grandes redemoinhos, a lenda do Kraken, que é aquele monstro gigantesco com tentáculos, né? Que derrubavam e afundavam embarcações. Então, tudo isso era uma espécie de empecilho para que essa turma realmente navegasse. Mas a galera começou a ter coragem e sair, né? Primeiro, essa circunnavegação aqui, ó, era beleza, porque você navegava próximo do continente, olhando o continente e explorando, né? Até que chega aqui 1488 do Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas. Mas se atrever a vir bem para o oeste, né? Era preciso muita coragem, e esses caras tiveram essa coragem toda. Então vamos lá. Esse cenário começou a ser estruturado no início do século XVI, quando os portugueses organizaram feitorias no litoral brasileiro para a exploração do pau-brasil. Que cenário é esse? O cenário de ocupação territorial, né? Portugueses chegam aqui, a gente volta um pouquinho, chegam aqui, ó, no litoral brasileiro, e em 1500, né? Outros chegaram antes de 1500, existem aí várias teorias e lendas não, né? Teorias mesmo, explicações. Pison, por exemplo, teve aqui em Pernambuco em janeiro de 1500, né? Diogo de Lepe e outros caras também vieram. Cabral teve em abril, né? Então, esse cenário aqui das grandes navegações, esse cenário das grandes conquistas e a colonização, ela começa a ser desenhada quando os portugueses, né, percebem a importância e o lucro com o pau-brasil. Depois a gente vai ter um sistema de capitanias hereditárias, vai ser instalado no Brasil. Era um sistema de cultivo da cana-de-açúcar, um modelo que era chamado de plantation, só plantação de cana, só plantação, era uma monocultura, né? Nada diversificado. A maior parte da extensão territorial era para a plantação da cana-de-açúcar, que resultaria na fabricação do açúcar, que ficou famoso como o ouro branco. O açúcar era tão valorizado que era considerado como ouro branco. Muito interessante, já falei várias vezes na escola, nas nossas aulas, que o açúcar ele fazia parte até de herança, né? O cara recebia uma herança, se ele tivesse quilos de açúcar, tinha um valor muito grande. Claro que nesse período toda a produção do açúcar era transferido para a metrópole, beleza? Então vamos ver mais aqui, ó. Extração do pau-brasil, né? Aqui no litoral brasileiro, ela vai começar na relação entre o europeu e o nativo, né? Como eles chamaram aqui, o indígena. E aqui tem uma imagem bem interessante aqui, ó, os índios carregando o pau-brasil, tirando o pau-brasil, uma caravelazinha aqui. E essa relação se deu através ou por meio de escambo, né? O europeu, muito esperto, conversador, trazia bugigangas, presentinhos, o índio, na sua ingenuidade, em troca dessas coisas, o índio, né, arrancava pau-brasil e quase chegou à extinção dessa espécie. Por que o pau-brasil? Tá? Porque antes mesmo dos portugueses, alguns piratas aqui, franceses e outros piratas que visitavam, né, a costa brasileira, e principalmente os portugueses aqui em Pernambuco, conversou com os índios e começou a levar essa madeira para lá, para a Europa, e a galera percebeu o seguinte, vê aqui essa imagem interessante, a parte mais interna do tronco, do caule, né, do pau-brasil é avermelhada, e os caras começaram a tirar uma tintura vermelha, e essa tintura começou a ser usada nas roupas, na Europa, né? Nesse período a gente não tem uma variedade de cores, a gente não tem tecidos coloridos, então esse vermelho começa a fazer parte
e começa a ser visto na Europa e a turma diz, ei, fala para o rei de Portugal, ó, ei, meu filho, aquilo ali é de lá do Brasil, a galera está trazendo para cá. Então o rei começa a pensar em tomar posse realmente, né, da terra. Não tinha como cuidar de uma extensão litorânea tão grande se não tivesse feito um sistema para povoar essa região aqui. Então, é daí onde vem a ideia das capitanias hereditárias, que não era uma novidade tão grande para eles, esse modelo, vamos dizer, não exatamente de capitanias, mas esse modelo usando seis-marias, que eram extensões de terra grande, a monocultura, a cana-de-açúcar, tudo isso já foi copiado, foi trazido, que Portugal já usava na Ilha da Madeira, nos Açores. Então ele disse, então vamos fazer isso no Brasil. Dividiu aqui em 15 lotes, o litoral até o limite onde tinha o Tratado de Tordesilhas, né? Lembra que para cá era Espanha, para cá era Portugal. E montou aqui o sistema de capitanias hereditárias. Concedeu lotes para vários nobres, né, quem quisesse cuidar, e você tinha que tomar conta de tudo, velho, de tudo. O custo era seu para rodar esse negócio. Só que tinha que produzir açúcar para mandar para a metrópole. E aí a gente não pode deixar de falar de capitanias hereditárias sem falar, claro, da capitania de Pernambuco, que juntamente com São Vicente, só as duas vão prosperar, né? E Pernambuco, graças ao nosso querido amigo Duarte Coelho, está aqui o brasão da família Duarte Coelho, aí está brasão bonito, né? E por que tem esse cara aqui? Isso aqui é um índio caeté, né? Quando Duarte Coelho chegou aqui, ele teve que brigar com essa galera, porque esses índios já tinham feito amizade com franceses, e a relação do pau-brasil e a relação amigável com franceses fizeram com que os índios não gostassem muito da ideia de ter outra figura por aqui. Claro que Duarte Coelho chega, entra com um certo conflito, mas os índios em desvantagem, né? A galera já chega com um armamento pesado na época e expulsa esses índios aí, toma conta da região que vai ser, Olinda, próximas aos arrecifes dos navios. Olinda não tem porto, né? Na verdade, Duarte Coelho chega um pouco distante, que ele vem lá pelo canal de Santa Cruz, né? Lá perto de Itamaracá, vem caminhando para chegar em Olinda. Mas depois ele já percebe ali o porto do Recife próximo, que foi uma região não muito usada por ele, né? Nem habitada, na verdade. Então a gente tem uma espécie de um mapinha da época aqui, ó, que interessante, onde você tem a Vila de Olinda com as suas 7 colinas, né? Uma região mais alta, mais interessante, porque dava a Duarte Coelho a condição visual muito boa da região, né? E monta aí os seus fortes, as suas defesas. De lá ele poderia ver toda a região, que era mais baixa, que era Recife. Então a gente tem aqui, ó, né, os arrecifes naturais, a entrada da Boca da Barra e a condição de que os navios pudessem atracar aqui, né, justamente nessa parte aqui. A gente tem aqui uma formação geográfica que a gente chama de istmo, né, que é um prolongamento aqui do continente paralelo ao litoral, né? Por isso que se saía do Porto de Recife, caminhava por aqui. Esse caminho, só para vocês, para quem conhece, se um dia vocês chegarem ali na Torre Malakoff, Capitania dos Portos, pronto, aquela rua dava sequência para chegar em Olinda, por ali, né? Margeando aqui, ó, essa parte onde a gente conhece como Praia del Chifre, ou Praia dos Cachorros, e chegava até Olinda. O resto era tudo mangue. A gente vai ter uma outra imagem bem legal. Ó, nosso amigo Duarte Coelho, eu lembro dessa foto. Eu estava com ele aqui perto. Só não entrei porque ele não deixou, né? Dona Brits de Albuquerque, a mulher dele. E muito bem. Eita, a sede Olinda. Minha gente, vocês precisam ir aqui, viu?
Qualquer dia desse a gente vai marcar para a gente dar uma chegadinha aqui na sede de Olinda. É uma vista interessantíssima. Olha aqui, ó. Aqui é uma pintura de Franz Post, né? Uma pintura muito interessante. O istmo aqui, ó, e aqui os arrecifes dos navios. E ele coloca, vê como ele coloca essa região que é Recife com muito mangue, né? Muito alagado. E Olinda é a parte mais alta, tá? Então essa era a visão aqui, ó. Essa visão é lá da sede Olinda, lá de cima. A gente tem aqui a Praia del Chifre, a Praia dos Cachorros. Nesse ponto aqui o galpão, que a gente tem esses galpões, esse istmo, ele já foi cortado no comecinho do século XX, e por isso que Recife passa a ser uma ilha, que não era, né? E a gente tem aqui a entrada da Boca da Barra e os arrecifes naturais. Isso aqui é belíssimo, não tem como deixar de falar, né, de Olinda, Recife, quando a gente fala da capitania de Pernambuco. Vamos seguir. Ocupação do território. A partir dos principais núcleos de povoamento colonial que existiam no século XVII, que eram São Vicente, onde é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os principais eram esses, né? O território do Brasil ele foi sendo ampliado graças a diversas atividades. E então o que é que vai acontecer? A gente vai ultrapassar aquela linha imaginária que seria do Tratado de Tordesilhas e vamos conquistando, vamos aumentando o nosso limite territorial até onde a gente tem hoje aí, né? A Acre, que vai ser praticamente o último a ser acrescido aí aos nossos limites. Então, algumas atividades, como eu falei, foram importantíssimas para essa conquista do território, essa ocupação territorial. Vamos lá. Uma delas foi a pecuária extensiva e a atuação dos tropeiros, né? Então, uma coisa que não combina muito bem é você ter uma monocultura, embora a gente está até misturado aqui, vê que interessante. Onde você tem, mas aqui não é a cana-de-açúcar, é pasto, né? Não combina muito bem uma monocultura com a atividade pecuária, que é uma atividade também que precisa de espaço, né? Para essa galera caminhar, para o gado caminhar. Espaço, vegetação, para esse gado comer aí. Então, essa pecuária ela vai ser deslocada à medida que a plantation, a monocultura, ela vai se estendendo, vai se ampliando. Essa pecuária vai ser deslocada mais para o interior, né? Para a região do sertão. E essa galera é quem vai ser responsável por caminhar mais a oeste. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pronto, né? Ela vai ultrapassar essa linha, ela vai caminhar mais para cá e vai começar a ocupar essa outra área aqui. Então, mais para o nordeste a gente vai ter essa pecuária extensiva, né? Vai se estender. Mais ao sul a gente vai ter uma outra galera, que tem aqui o nomezinho, ó, os tropeiros, que eram gaúchos também, né? E os caras que cuidavam dos gados. E essa galera também, vamos voltar aqui, vai ao sul ocupar a região que é até chamada dos Pampas, né? Os Pampas gaúchos. Divide ali com um trechinho da Argentina, se não me engano, Uruguai, Argentina, se não me engano, né? Então, essa vai ser uma das atividades, beleza? Pecuária. A outra, que vai proporcionar uma extensão territorial, é a busca pelas drogas do sertão. Embora tivesse esse nome, as drogas do sertão eram produtos que eram explorados no interior da colônia. E na Europa era considerado como especiarias, né? Artigos de grande valor. Que drogas eram essas? E aí a gente entra mais no interior, no norte e no nordeste. Canela, guaraná da Amazônia, castanha do Pará, pau-rosa, cacau, cravo, urucum. Então, galera, mais uma vez a gente ultrapassa esses limites, né? Vai para as regiões onde tem todas essas iguarias, todas essas especiarias que eram as drogas do sertão, tá?
A galera chega aqui, ó, no norte, no interior, no sul também, beleza? Muito mais no nordeste e no norte. Então as drogas do sertão, vê que imagem massa aqui, ó. Cacau, açaí, eita veneno, olha pra aí, guaraná do Amazonas. Ah, guaraná como é? Parece um molho, né? Cacau é uma delícia. E por aí vai, vamos ver. Bom, um outro fator, uma outra atividade que vai estender aí os territórios serão as entradas e as bandeiras. Pois é. Então essa galera, Domingo Jorge Velho, eita, caba bom, né? Pro fogo. Então vamos lá. Qual a importância dessas figuras aí, ó, desses caras chamados de bandeirantes? Esses caras se reuniam em grupos de 100, 150 ou 200 homens e começaram a adentrar bem para o oeste também, né? Saindo a partir de São Paulo, a partir de São Vicente. E aí, ó, eles arregimentavam alguns outros bandeirantes, primeiramente em busca de índios, né, para torná-los escravos, embora a escravidão indígena ela não vai dar muito certo pela natureza do índio, né, pela capacidade do índio de, quando fugir, difícil ser a sua captura, porque o índio era o dono do esquema aqui da terra, sabia todos os becos e cantos da floresta, e o europeu não conhecia nada, né? Mas mesmo assim, passou durante muito tempo, essa galera caçava os índios, né, para escravizá-los. Mas nessa de caçar os índios para escravizar, essa galera começou a descobrir e aumentar esse limite territorial também, né? E é justamente através ou por conta dessas bandeiras e entradas que a gente chega à região das Minas Gerais. E os caras vão começar um trabalho de exploração do ouro. A gente vai ter um boom, né, de exploração do ouro. Vão surgir mais cidades aí, as cidades de Minas, no estado de Minas, que é hoje, né? Então eram chamadas Minas Gerais. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, enfim, um monte de cidade aí. E isso também modificou os limites territoriais brasileiros. Vamos ver se tem mais. No século XIX, outras atividades econômicas aceleraram o processo de expansão territorial no Brasil. Seriam elas cultivo do café, né, a partir de São Paulo, então aumentou ainda mais também, e a exploração da borracha lá no norte, lá no Amazonas, cultivo do algodão também. Então todas essas atividades econômicas vão contribuir tanto na sua forma ou no seu lucro, na sua atividade econômica em si, quanto nessa dilatação dos limites do Brasil, né? Processo de expansão territorial. E no século XX, que é o atual território brasileiro, foi amplamente ocupado e as regiões passaram a estar interligadas com construção de ferrovias e rodovias. A gente não tem uma malha ferroviária tão extensa assim, mas a partir do século XX, com o desenvolvimento industrial, a gente vai ter uma malha ferroviária importante para o Brasil, né? Poderia ter sido melhor, poderíamos ter uma integração muito maior, mas aí veio todo um trust, a gente pode até dizer assim, né? Com relação ao petróleo e tal, precisava ter rodovias, a gente precisava ter ia ter um automóvel, né? Então a malha ferroviária vai sendo deixada um pouco de lado, e onde poderia escoar muito mais da produção brasileira, o transporte mais barato, menos poluidor, enfim. A gente deu muito mais importância às rodovias, ao consumo de combustíveis fósseis, né, a utilização dos combustíveis a partir do petróleo e por aí vai. Isso aí é pano para manga. Beleza? Então, a nossa aulinha termina por hoje, a nossa pequena revisão. Procurem ler no nosso livrinho aqui, deixa eu pegar.
capítulo 4, a partir da página 44, a gente falou um pouquinho sobre esse tema aí. Espero que vocês tenham gostado. Faço um apelo para que vocês... deixa eu botar aqui na imagem. Eu gosto mais da imagem de Olinda. Esse aqui é massa. Pronto. Faço um apelo para que vocês assistam às aulas do EducaPE. Não deixem de assistir, né? Como eu sempre falo, às vezes o assunto que está sendo dito não é exatamente esse que eu falei, mas aquele assunto lá é conteúdo do primeiro ano, né? Quem é do terceiro, enfim, é conteúdo do primeiro ano. Então assistam também as aulas do EducaPE. E depois de assistirem esse vídeo, já vou dizendo aqui também, dê um ok ou dá um like, mas bota no comentário o seu nome, turma e série, porque aí a gente vai contabilizando essa devolutiva, beleza? Um abração, galera, até a próxima, se cuidem, não é? Vamos nos distanciar aí do Covid-19, tá atrapalhando um pouquinho a vida da gente, eu tô com uma saudade de vocês, mas a gente não pode nem dar um abraço agora, né? Poxa fita. Um abração e até mais. Tchau.